Você sabe o que é barragem de minérios? Para que serve? Quais os impactos no meio ambiente? Será que existem soluções para amenizar os problemas? Vamos entender um pouco mais sobre o assunto? Para começar, precisamos entender o que são minérios e quais suas utilidades. Segundo o dicionário, minério é a rocha ou mineral do qual se extrai uma ou mais substâncias metalíferas do valor econômico. O Brasil é um imenso território com uma formação rochosa antiga. Graças a isso, possui grande quantidade de minerais. Destaque para minerais metálicos como o ferro, o manganês e a bauxita, minério de alumínio. Esses minerais são a base da indústria mineradora brasileira, principalmente o minério de ferro em menor escala, porém não menos importante, tem-se também o ouro, o cobre e o nióbio. A mineração é uma das atividades econômicas mais importantes, principalmente para o setor da economia, pois ela é uma das principais responsáveis pela produção e pela distribuição das matérias-primas. Os minérios, como vimos, são matérias-primas para a fabricação de alguns produtos. É extraída a hematita na forma bruta. No processo é retirado o ferro que dá origem a várias coisas como pregos, panelas e carros. Já a bauxita origina o alumínio no qual se obtém latinhas de suco e canecas. Mas e você, sabe como o minério é extraído? O minério extraído do solo precisa passar por um processo de separação de impurezas para aumentar o valor comercial. E para isso, normalmente usa-se água e substâncias químicas. A primeira etapa da mineração é a extração, propriamente dita, que pode ser feita com escavadeiras, tratores que raspam a rocha ou explosivos quando o minério se encontra longe da superfície. Os blocos são quebrados em máquinas de britagem. São várias etapas de quebra-quebra, que esmagam os pedaços de minério até ficarem com cerca de 2 centímetros de diâmetro, o tamanho adequado para a separação, sendo utilizada água para retirar o excesso de terra e outras sujidades. Para recolher o ferro, costuma-se empregar um separador magnético que usa ímãs para agarrar o pó de ferro, enquanto a água retira o resto do material sem valor agregado. Depois de limpo, peneirado e separado por tamanho, o minério em grão segue para as empilhadeiras. Como o nome sugere, uma máquina com pás gigantes vai descarregando o minério em pilhas até formar uma verdadeira montanha de armazenagem e em seguida levado para siderúrgicas através de trem ou exportado em navios. E você, sabe para onde que vai todo o material que não é aproveitado? Ele vai para o estoque de rejeitos. Ele não tem mais utilidade econômica para as indústrias. Isso mesmo, e é chamada barragem de rejeitos. No Brasil, existem muitas barragens de minérios, em torno de 790, das quais 204 têm alto risco para o meio ambiente e para as pessoas, sendo que 134 estão localizadas no estado de Minas Gerais, pois lá estão a maior concentração do mineral ferro. Já vimos o que são minérios. Para que é utilizado o ferro? O processo de extração é onde ficam localizadas a maioria das barragens. E você sabia que existem alguns tipos de barragem? Vamos vê-las? Existem atualmente 3 tipos mais comuns de barragem para minérios. E o objetivo dessa construção é para evitar que os resíduos sigam para os rios. Vamos começar pelo método mais comum, método amontante. É feito um dique para segurar a lama gerada no processo de beneficiamento do minério. À medida que vai enchendo novas camadas, são construídas. Cresce com degraus feitos com o próprio rejeito sobre o dique inicial. Esse é o método mais simples e barato. Método ajusante. A parte inicial é igual às outras. Ela cresce apenas sobre ela mesma, na direção da corrente de resíduos. O que melhora a estabilidade da estrutura é a mais cara, mas considerada a mais segura. Porém, ocupa um espaço maior e provoca já na construção impacto ambiental com o desmatamento. Método da linha de centro.
Com o dique inicial, também é conforme vai subindo o nível de reservatórios, degraus são feitos uns sobre os outros, mantendo constantemente o eixo de simetria. É considerado um método alternativo em termos de um curso com disposição semelhante ao método da montante. Depois de ver os tipos de barragem, você sabe dizer qual o tipo de barragem que foi usado em Brumadinho e Mariana? Se você respondeu método montante, acertou. Mas você sabe por que optaram por esse tipo de barragem? Pois é, o método mais simples e barato. Existe um outro tipo de barragem, ainda pouco comum no Brasil, chamado de método a seco. O processo se inicia igual aos outros, com a retirada de material rochoso. O que se difere é que é utilizado o sistema trunkless, onde o minério é extraído e simultaneamente processado por britadores móveis. Essas máquinas se realocam conforme a escavação se aprofunda. Após ser quebrado em partes menores, o material é levado por correntes transportadoras por cerca de 9 km de extensão, da mina até a usina de processamento para o empilhamento. O minério é classificado como mais fino ou mais grosso, eles então são separados. Na usina, o minério é beneficiado à umidade natural, sem a necessidade da utilização de água para retirar as impurezas. Após passar pela usina de classificação, o minério segue para a estocagem e, em seguida, para o silo de carregamento de vagões. O minério de ferro é levado até as siderúrgicas ou exportado para outros países através de navios. No método a seco, o material não utilizado é incorporado de volta à natureza e muitas vezes feito reflorestamento nestas áreas, para que não ocorra erosão e ajuda a preservar o meio ambiente. Como podemos ver, existem formas de continuar com a mineração, que é muito importante economicamente para o nosso país, preservando a vida e o meio ambiente. Para garantir que vivemos um país tranquilo, que não revermos algumas opções de primeira aula. Dessa forma, contribuiremos com o meio ambiente e preservaremos as espécies que vivem lá. E você, o que pode fazer para ajudar?